Fundada em 1959, a Casa de Saúde Rainha Santa Isabel, gerida pelo Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e localizada em Condeixa Nova, passou a ser a mais recente família de Lígia de Sousa. Nesta etapa da sua vida, a Irmã Lígia é a nova cara da congregação e vive tempos de mudança e de adaptação a uma nova realidade. Em conversa, Lígia fala-nos da sua integração na vida religiosa, da forma como olha a casa que a acolhe, a igreja, e do seu desejo em alcançar o caminho da felicidade. No mundo da racionalidade em que vivemos, o que a fez optar pelo caminho unicamente dedicado a Deus? Bem, as opções são escolhas muito íntimas, não é? Os caminhos vão-se discernindo, não é uma coisa que se assume de repente, mas no fundo, ou por base, está a escolha decisiva por Cristo, de serviço a Deus, servir-nos irmãos. E esta adaptação, como foi conseguida? A adaptação entre um mundo e outro pode ser vista assim se pensarmos que são mundos perfeitamente distintos e estanques, o que não é a realidade. Não deixo de ser eu e não deixo já desde sempre, desde que nasci, desde o meu batismo, de ser cristã, com uma consagração pelo batismo, depois vou renovando e reforçando pela consagração religiosa. Como é que a sua família e amigos reagiram a esta escolha? Bem, apanharam um susto de princípio, mas habituados a ver-me envolvida na paróquia e com os compromissos, não lhes resultou assim tão disparatado como isso e depois acolheram com normalidade, não é? Depois as normais saudades e claro, a adaptação tanto deles como minha à realidade nova que se me apresentava. Na sua decisão de se tornar irmã e consagrada, nunca ponderou outras questões humanas, como ser mãe, ter uma família? Nunca se questionou acerca disso? Nunca pôs isso em causa? Sim, eu não pertenço àquela classe que nasceu e disse que quero ser freira. Aliás, eu desde sempre organizei a minha vida em função de um casamento, não é? De casar, de ter filhos, na altura de escolher um emprego, achava que poderia ser, pronto, na área da contabilidade. Um contabilista pode, na maior parte dos casos, fazer a contabilidade em casa e depois cuidar dos filhos. Eu tinha esses planos todos, já tinha com quem. Só que depois, esses são os planos que eu faço, não é? E depois há os planos de Deus e havia ali um não entendimento, então ganhou ele. Como é que é viver neste ambiente, no dia-a-dia? Quais são as experiências que retira? Um pouco do que dizia agora, não é? O dia-a-dia acaba por ser muito bonito, seja na relação fraterna, desde de manhã nós acordamos cedinho para a oração comunitária, depois tomamos o pequeno almoço ainda em comunidade, depois cada uma segue para o seu serviço, não é? Seja para ajudar desde o início as pessoas doentes, seja depois alguma para a oração ou também no serviço administrativo, não é? E todos termos sabermos que estamos todos ao serviço dos doentes e por aí. Atualmente, a sociedade está a viver um lado menos espiritual, digamos assim. As pessoas, como disse no início, baseiam-se muito na ciência, no que é físico, no que é visível. Porquê é que acha que isto acontece? Todos nós vamos sendo influenciados, não é, pelo meio envolvente. Também nos vamos habituando a ver ou a acreditar pelo concreto, não é? E se eu não vejo, não acredito, como o São Tomé, mas já vimos que isso não é uma questão de agora, não é? Já o São Tomé, no tempo de Jesus, dizia: se eu não vir, não acredito, não é? E o que pode ser mais delicado é
quanto a mim, nós não estabelecermos uma relação, não é? Eu posso saber que o mundo não foi criado em 7 dias, como está na Bíblia, mas que também sabemos que aquilo não é científico, não é uma forma poética do autor dizer que o mundo foi criado por Deus, não é que tenha sido em 7 dias, em 6, e depois ao 7º descansou, não. Mas é nós não termos esta flexibilidade interior de dizer, bem, isto que acontece, a ciência, como você diz, é também, por aqui está também a mão de Deus, não é? Associar uma coisa à outra. Talvez possamos estar a deixar cair um pouco isso. Como jovem e de facto a Igreja vive cada vez momentos onde não há muitos jovens, acha que a mensagem de Deus permanece sempre atual? Ou que a Igreja tem que evoluir em algum sentido, de algum modo? Quanto a mim, a Igreja mantém... A palavra de Deus é sempre atual, atravessando os séculos, não é? Às vezes nós pensamos, ouve-se dizer muito, não é? Que a Igreja devia atualizar a linguagem, falar, mas há determinados níveis de linguagem, não é? Se nós seguimos Cristo, também há determinadas questões que permanecem de base. Às vezes podemos querer equiparar o que acontece socialmente, não é? O que na sociedade se acha que vai acontecer e que é bom, e depois querermos que a Igreja, digamos assim, a Igreja somos nós, os cristãos, façamos também isso. Estou-me a lembrar dos temas que mais se falam, mais polémicos, não é? O aborto ou a eutanásia, esses temas que não é porque socialmente se assume e se vai aceitando ou se vai querendo o aborto que os princípios da Igreja devem mudar, não é? Porque matar uma criança, ainda que esteja no ventre materno, não parece muito lógico quando dizemos que somos defensores de vida, não é? E aí está a parte contraditória se nos referimos, ou se refere nesse aspecto da atualização. Há coisas que não são atualizáveis, não é? Em épocas de crise, acha que as pessoas se aproximam mais da Igreja? Se sim, se não, e porquê? É possível, sim. Talvez sim, mas não... Isto é uma opinião muito própria, não é? Se a pessoa nunca esteve próxima da Igreja, não será tanto a crise que a aproxima. Não é? Agora, o que é certo é que nós temos todos uma necessidade interior de espiritualidade, e com a crise, digamos que com as necessidades, isso nos desperta liberdade para nos abrirmos a isso. Não é? Às vezes os estados de carência nos libertam para determinados aspectos que na opulência, ou quando estamos mais cheios de coisas, não temos essa abertura. Não é? Por fim, se estivesse em frente de Deus e tivesse uma única questão para lhe fazer, qual seria? Posso entrar? Poderia ser algo assim, não é? O estar diante de Deus é estar em terreno sagrado e é, no fundo, o ato primeiro, o contemplar, não é? O contemplar Deus, e o ato seguinte